Olá, queridos companheiros dessa nossa já tradicional conversa, desse bate-papo sobre leitura, que é uma coisa que nos aquece, falar de literatura enche a alma, não é? É parte do comportamento leitor saber mais sobre os escritores com quem interagimos ao dialogar com suas obras. Essa familiaridade tecida pela leitura muitas vezes provoca o desejo de materializar a figura do escritor, saber mais sobre sua vida, aproximar-se de sua imagem e voz em buscas na internet, nas redes sociais, chegar perto dele em eventos literários, como lançamentos e feiras de livro. Para atender a esse desejo, é que convidamos Ilan Breman, que é mestre e doutor em educação pela Universidade de São Paulo, a USP, e um dos principais escritores de literatura infantil do Brasil, com mais de 70 obras lançadas. Formal demais essa apresentação, não é? Vamos deixar que o próprio Ilan se apresente. Bem-vindo, Ilan. Conte para nós como é que foi a sua infância e adolescência em meio aos livros. O desejo de escrever já se insinuava na vida do menino e do jovem Ilan? Oi, Mazé, oi, pessoal. Obrigado pela apresentação. E antes de responder, eu vou te falar que realmente as crianças elas acham que os escritores ou já são bem velhinhos, ou às vezes já morreram, já nem existem mais. Então, às vezes eu tenho encontros com os leitores que eles ficam surpreendidos, eles levam um susto, eles mexem, veem se você está vivo. Então, isso é bem legal, essa concretização do escritor no imaginário da criança, assim, é uma coisa muito forte. Bom, eu assim, quando eu era criança, eu não lembro muito bem da minha infância de uma forma muito assim clara, eu uso muito a memória da minha mãe. E a minha mãe, ela sempre me contou assim, e ainda me conta, que quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser, né? Aquela pergunta básica, né, Ilanzinho, o que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta que todo pai, todo tio, todo avô faz para uma criança. Eu nunca respondi escritora, isso não era uma coisa que estava né, no meu horizonte de criança. Eu respondia aquelas coisas básicas, eu quero ser bombeiro, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser o homem biônico, isso é o pessoal da minha geração mais velha, o homem de 6 milhões de dólares, eu quero ser o Homem-Aranha. O escritor, com uma perspectiva de profissão, de trabalho, de ofício, ele vem, aparece bem mais tarde. Mas claro que a origem, né, de tudo está na infância. Então o escritor estava sendo gestado numa infância onde eu tinha já uma percepção de uma riqueza interior muito grande. Eu conseguia me enxergar como uma criança que conseguia, por exemplo, brincar sozinho, que é uma coisa difícil hoje, né? A gente não tem deixado muito as crianças brincarem sozinhas, a gente acha isso ruim, e não é ruim. É muito bom brincar com outros, mas brincar sozinho também é uma coisa interessante. Você desenvolve elementos mentais assim potentes. E eu tenho essa lembrança de poder brincar sozinho, brincava com outras crianças, mas poder montar os meus mundos. E aí tá um pouco a gestação do escritor. O escritor ele vai nascer, na verdade, assim, vai aparecer na minha vida já com 18 anos. Obviamente que a minha relação com a literatura, com os livros, passa pela família. Quase todos os escritores, quase todos vão falar isso, dos pais leitores, das bibliotecas, dos professores que liam. Eu também tive isso na minha infância, né? Pais leitores, uma relação com os livros, tudo mais. Mas, enfim, era isso, era algo meio, pelo menos, comum em algumas famílias, mas que não queria dizer nada se eu ia virar escritor ou não. Não era um selo de destino. O meu destino ele vai mudar, o destino profissional, com 18 anos, quando eu entro num projeto de educação, num primeiro dia de trabalho, e que eu vou tá lá com as crianças pequenininhas, apavorado, porque eu nunca tinha trabalhado com criança. A professora fala: cuida das crianças no recreio. E eu falo: pelo amor de Deus, eu não tenho condições, é o primeiro dia de trabalho. 18 anos, cabelo, saudade desse cabelo, cabeludo e tudo mais. Aí eu tô lá com as crianças, rezando por dentro para que nenhuma delas se aproximasse, porque eu não sabia o que fazer. Imagina, primeiro dia, não sabia nada. Eu era um estudante de psicologia, estava lá aprendendo, ganhando meu primeiro salário de carteira assinada e tudo mais. E de repente 3 meninas se aproximam, e eu apavorado, eu falei, e agora? Ela fala assim, Ilan, e meu Deus,
eles falam. Falei assim: "Mas o que você quer?" Aí conta uma história pra gente, e eu respondi de uma forma muito sincera, e na verdade querendo sair daquela situação: "Não sei contar histórias". Nunca tinha contado histórias na minha vida para crianças, nunca. Era um jovem leitor, normal. Sim, e a menina falou de novo: "Mas, por favor, conta uma história". Tipo, ela não estava conseguindo entender como alguém que trabalha com criança pequena não conta histórias. Gente, as histórias, elas são a linguagem da infância. A história é a oração da infância. Então, ela tinha razão, a menina. Você está com criança pequena, e você que trabalha com criança pequena tem que ter repertório para contar, para ler história, porque é como um médico. Qualquer médico de qualquer área, ele tem que ter algo básico, que é, por exemplo, saber suturar. Ele aprende na faculdade, precisa fazer suturar. Então, se alguém acontece alguma coisa, tem que ir lá suturar, costurar a pessoa. Tem coisas básicas de profissões. Engenheiro, né, precisa saber fazer coisas que não caiam, né, que pô, enfim, coisas básicas. O professor de educação infantil tem que estar, isso tem que estar, isso não é, eu não sei, então você está na profissão errada, né? Educação infantil, eu tô falando, tá? Principalmente, os pequenininhos têm que ter repertório de histórias para contar, para ler, para estar interagindo. E eu, com 18 anos, nem sabia disso. Então, quando ela falou para mim, pela segunda vez, por favor, conta, e eu falei de novo, eu não sei, ela falou uma frase que mudou meu destino, que mudou a minha vida, que me transformou num criador de histórias, me transformou num escritor, me transformou num apaixonado pelos livros. Eu não me considero apenas um autor de histórias, mas eu me considero um criador de livros. Eu amo fazer livros, eu não amo só fazer histórias, eu amo tudo no livro, a capa, a fonte, o papel, as parcerias inúmeras com os ilustradores, a relação com a equipe editorial. Eu amo fazer livro, objeto livro é algo que me fascina. E então ela falou assim para mim: "Bom, Ilan, se você não sabe, inventa". E quando ela fala isso, "você não sabe, inventa", eu falei: "Senta, pode sentar", porque daí veio uma epifania, epifania é uma descoberta, um despertar, e de repente caiu uma história na minha cabeça, que nunca tinha acontecido na minha vida, uma história inteira, começo, meio e fim. E eu contei essa história, e comecei a contar, eram 3 crianças, passou 5 minutos, eu brinco que é o milagre da multiplicação, 6 crianças apareceram na minha frente. E de repente 9, de repente o recreio inteiro embasbacado, de boca aberta, eu também de boca aberta, contando uma história. Terminei aquele momento, fiquei completamente assim, transtornado, mas para o bem. Falei: "O que aconteceu aqui? O que eu fiz?" E as perguntas me levaram a mais perguntas, claro, como sempre, mas eu perguntei: o que são as histórias? Por que elas gostaram? Por que eu gostei? Eu estava completamente assim, fora do meu eixo. O que está acontecendo aqui? Né? Onde eu acho mais? De onde veio essa que eu contei? E a história que eu contei está na Moderna, é uma história linda, que chama O Pó do Crescimento. Minha primeira história que eu criei na minha vida foi por causa dessa menina, O Pó do Crescimento. E é uma história que depois você vai ver que tem relação, depois vou descobrir isso depois, muitos anos depois, com a ajuda de familiares, tem a ver com traumas de infância, com uma tartaruga que eu tive, que eu achei que eu matei a tartaruga, mas eu não matei, eu tinha guardado, eu tô falando, a infância estava lá para fazer esse resgate. Então, esse foi o pontapé inicial da minha vida literária. Nossa, que história incrível, né? Eu acho que o que fica para mim disso que você fala é como a gente aprende com as crianças, não é? Como elas são capazes de nos mobilizar. É incrível isso. Ilan, eu queria agora que você falasse um pouco de um aspecto da sua produção literária que não é possível ignorar nela o espaço que o reconto ocupa, com textos das mais diversas procedências. E vale lembrar que esses contos da tradição popular, com eles ocorre um fenômeno singular. Quer dizer, a ausência de um original ou de um autor-fonte autoriza que essas histórias possam ser contadas e recontadas das mais variadas formas e estilos. Você podia falar um pouco sobre essa sua paixão por essas narrativas populares e principalmente da sua prática ao escrever esses textos? Muito bom, mas uma pergunta excelente. É legal porque as pessoas me reconhecem muito mais pelas histórias que eu chamo de narrativas do cotidiano, histórias que têm a ver com a minha vida familiar e tudo mais. E os recontos, eu amo recontos. Eu tenho títulos que eu adoro, gosto muito e gostaria que as pessoas conhecessem ainda mais, né? Tanto quanto os títulos das narrativas do cotidiano. Os contos populares, contos tradicionais entraram na minha vida nesse começo de profissão.
de narrador, de contador de histórias e de criador dos meus 18 anos, dos meus 18 anos. Quando eu comecei a procurar essas histórias, eu me deparei muito com as narrativas populares. E eu fui descobrindo, estudando, que essas narrativas pertencem a toda a humanidade, não tem um pertencimento individual, que são feitas coletivamente, são histórias feitas coletivamente. E se uma história ela é feita no coletivo, você pode fazer parte, você pode colocar uma partezinha sua nessa história. Então, quem conta um conto aumenta um ponto. Esse provérbio, essa frase, ela é muito real, porque o reconto ele permite isso. Por isso que tantos autores fazem recontos, né? Eu sou um deles. Então, você tem Ana Maria Machado fazendo reconto, você tem a Ruth Rocha fazendo reconto, Ricardo Azevedo fazendo reconto, o Lobato fazia reconto, a Heloísa Prieto fazendo reconto, muitos e muitos, o Valcir Carrasco fazendo reconto, muita gente faz reconto. Assim, isso há milênios, né? Os próprios contos de fadas são recontos. Não existe Chapeuzinho Vermelho original. Existe Chapeuzinho Vermelho, o reconto mais famoso, Charles Perrault. Você tem outros recontos de outras pessoas que também ficaram bem conhecidos do Chapeuzinho Vermelho. É tradição oral que vai se espalhando e alguém chega e fala, vou recontar. Então, o reconto, eu sempre tive um prazer enorme em pegar essas histórias, estudar. Na época que eu comecei a praticar o ato de narrar, onde eu tinha como profissão contar histórias, contava essas histórias orais, mas milhões de vezes, e elas iam se transformando dentro da minha mente, dentro do meu coração, eu ia mudando personagens, e era uma coisa intuitiva, orgânica, não era uma coisa racional. Eu lia a história, uma versão, lia uma segunda versão, uma terceira, uma quarta, uma quinta. A partir desse momento, eu criava uma versão minha oral, que eu ia contando e ela também ia mudando. O que permanecia sempre era a estrutura, né? Era o esqueleto, era sempre o mesmo. E você ia colocando, né, colorações diferentes. E é uma delícia, é uma delícia. Então, assim, no momento que eu comecei a colocar no papel essas histórias, por muitos anos eu fiquei sem colocar no papel, era só de cabeça. Eu cheguei a ter, agora eu não tenho mais, tô mais velho, e também a falta de prática, mas eu cheguei a ter na minha cabeça, assim, sem exagero, mas assim, 400, 500 histórias, mas é fácil, memorizadas, e que eu passava horas contando. As pessoas me diziam, essa eu contava, essa, né? Porque estava só no mundo oral. E quando eu comecei a decidir passar para o papel, já é uma outra relação. Aí no papel você fixa essa história, você coloca lá de uma forma fixa, com a sua cara, com o seu jeito, né? Que é o autor que, por exemplo, o meu jeito no reconto, né, se as pessoas repararem, eu gosto muito do humor, então eu coloco muito humor né, nesses recontos. Eu gosto muito de sabedoria, de coisas, né, que fazem pensar, que tiram você um pouco do eixo e estão lá. Eu gosto muito de construir diálogos, que às vezes não existem nas versões, entre as versões, diálogos tão, talvez, extensos. Eu gosto de criar diálogos, então tem lá os diálogos. Então eu vou fazendo esse trabalho também na escrita, mas na hora que ele está pronto, o reconto, ele se fixa. Aquele lá é o meu reconto, é o reconto do Ilan. Aí é uma versão do Ilan, vamos ver como que é a mesma versão da mesma história da Ana Maria Machado, ou da mesma versão que a Ruth fez, ou da mesma versão que a Elo fez. Vocês vão ver e a mesma versão que o Câmara Cascudo fez, por exemplo, que não inventou também nada. O Câmara Cascudo é o nosso irmão Green, ele fez exatamente esse trabalho. E eu acho o reconto, ele tem que estar no banquete, sabe, mas é no banquete de qualquer escola, não no Brasil, no mundo, tem que estar no banquete literário da criança, tem que estar nas casas dos pais, né? Comprar esse tipo de literatura para. Por quê? Porque ele vincula a gente com a origem, com o passado, como que era a mente desse povo lá atrás, o que permanece igual, o que não permanece, quais são os valores ainda que fazem sentido, quais valores que não fazem sentido, e é importante, então, quando vem, por exemplo, quando as pessoas atacam algumas histórias antigas porque acham elas anacrônicas, mas ainda as crianças gostam, é porque ela ainda tem coisa para falar. E se você aponta algo anacrônico, é uma forma de discutir. Isso é o bacana do reconto. Eu sou muito a favor mesmo dos recontos, assim, nossa, mas isso aqui já não é mais assim. Então, olha que legal, uma história que possibilita você falar com a criança. Isso não é mais assim. Se não tiver essa história, você não sabe disso. Você não sabe como funciona o progresso, a evolução, ou às vezes, né, né, ao contrário da evolução, né, o regresso a coisas que. Enfim, são histórias que localizam a gente, sabem da onde a gente saiu. E tem muita coisa que não mudou. E o reconto ele é encantador por isso. Eu posso garantir para vocês, tem muito mais coisa que não mudou do que mudou. Né, na questão mental mesmo, da estrutura mental da natureza humana. E por isso que os recontos
as crianças ficam enlouquecidas, apaixonadas, porque tem várias camadas simbólicas, tem coisas profundas. Eu posso falar de vários temas, né? Você tem a tema do novo contra o velho, você tem temas, gente, coisas lindas sobre justiça, que são coisas que parecem nossa, discussões de ontem. Você lê o jornal, tá lá num reconto sobre ética. Então, eu adoro. E os meus recontos têm isso, eu acho, pelo menos. Então, tá tudo aí. Nossa, Ilé, é muito potente isso que você fala, sabe, sobre os recontos. E eu acho que a maneira como as crianças se vinculam com essas narrativas é de uma força. E também são as primeiras experiências delas com a escrita, porque elas também têm vontade de Sim. recontar seu modo, e é uma forma, eu acho, realmente constitutiva da formação da. Não, mas eu vou te falar, e são tipos de histórias que também os adultos adoram. Então, é uma forma de juntar gerações. Eu percebo que muitos adultos, eles falam, Ilan, roubei o meu livro. Eu já sei que é reconto. Roubei o livro do meu filho, tá comigo. Falei, qual livro? Ah, As 14 Pérolas Budistas. Você já sabe. Porque não só a criança ama o reconto, como o adulto. Então, é também uma forma potente de unir as gerações, de vincular adultos e crianças em histórias que os dois vão aproveitar com níveis de interpretação Camadas diferentes, diferentes. mas que vai ter um diálogo, vai formar, vai criar diálogo, que é muito bacana, né? Maravilha, maravilha, Ilha. Sabe o que eu queria que você fizesse agora? Já que você falou que esses seus livros de recontos não são tão conhecidos assim, que tal você apresentar alguns para a gente aqui, hein? Quem sabe a gente vira essa chave? Bom, eu tenho muitos livros de recontos, coleções lindas. Eu vou apontar as novidades, que eu acho que é sempre legal falar das novidades. Mas eu tenho uma coleção linda que chama As 14 Pérolas, que já ela é bem conhecida. Procurem aí né, na minha biblioteca aí na Moderna. Tem histórias assim de vários cantos do mundo, assim, de vários lugares. Mas eu queria falar, claro, as coisas mais novas. Então tem um livro novo que está saindo agora, já saiu, que chama O Rei Davi. Olha esse título, pessoal. O Rei Davi, o Príncipe Salomão e o Ovo Cozido. É demais, né? Eu adorei esse título, né? Sei que eu gosto dos meus títulos, isso é uma coisa engraçada. Mas, assim, esse é um livro que ele foi ilustrado por uma iraniana, e isso já começa já aí uma coisa bem interessante, porque o livro tem um pós-fácil de um grande jornalista já falecido, que é o Clovis Rossi. E o Clovis Rossi, quando eu mandei o livro para ele ficou muito emocionado, sensibilizado, porque é um livro feito por um autor que é brasileiro, eu sou brasileiro naturalizado, mas eu nasci em Israel, e por uma ilustradora que é iraniana, e que estava na época radicada nos Estados Unidos. Então, assim, o reconto tem essa coisa interessante de unir realmente o humano, o que mais tem de humano, porque o Irã e Israel são estados inimigos, só que o povo não precisa ser inimigo do outro, né? As pessoas. E a arte tem essa função da gente poder construir pontes e não muros. Então o livro já começa aí muito interessante, né, de ter essa união desses dois artistas, né? E é uma história muito antiga, engraçadíssima, e que mexe com que fala sobre justiça, sobre ética. Vocês vão adorar, vocês vão adorar. Outro livro que eu estou aqui abrindo aqui, pegando aqui a minha colinha aqui, tem um livro também que tá, acho que já saiu também, mas se não saiu, tá para sair, mas acho que já saiu, que chama O Senhor do Bom Nome. São livros que existiam em outras editoras e agora estão sendo refeitos aqui na Moderna. E O Senhor do Bom Nome e Outros Contos Judaicos também é um livro premiadíssimo e tudo mais, e a ilustração é de um grande artista plástico, Sérgio Sister, um cara muito conhecido, é, importante aí nas artes plásticas aqui do Brasil, e são histórias que eu chamo de fofocas bíblicas, né, que você tem o Velho Testamento, você tem aquelas passagens que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, e aí quando as pessoas na Babilônia começavam a copiar, fazer cópias, né, não tinha impressão do Velho Testamento, os copistas, eles sempre falavam, mas essa passagem, o meu avô dizia que era uma coisa meio diferente. O quê? Ele contava lá ele brincava uma fofoca. Por exemplo, que o mar não se abriu em dois quando Moisés passou com o povo hebreu. O mar se abriu em 12 túneis. Por que 12 túneis? Estavam lá fofocando. Porque eram 12 tribos de Israel. Então, essas histórias, que eu chamei de fofocas bíblicas, né, de paralelo, né, o off-Broadway, né, off-Bíblia, tá no Talmud, que é um outro livro importante para o judaísmo. E nesse Talmud, eu comecei a estudar e a mergulhar, e peguei as histórias que mais me encantaram, que chamam Midrashim, que são essas histórias que são paralelas a essas histórias
mais conhecidas e que é interessantíssimo, né, fiz uma introdução, enfim. Eu tenho outro que chama O Vaqueiro que Nunca Mentia, que é um conto popular brasileiro, muito conhecido também, uma versão baiana, que é bem legal. E acho que são esses. E tem vários outros. Vocês entrem na biblioteca, na minha biblioteca, tem lá os recontos. Eu tenho contos da Turquia, eu tenho contos da Índia, eu tenho contos da China, da África, bastante coisa. Ila, eu estou com um pouco de medo de que o povo me deixe aqui falando sozinha com você e vá correndo buscar esses livros para ler. Você foi muito sedutor na sua apresentação. Mas agora eu queria voltar um pouco para esse lugar do escritor desses contos mais voltados para a presença do cotidiano, esses textos mais autorais que são tão potentes e permitem uma forte identificação do pequeno leitor. Como é que você migrou desses contos da tradição popular para esses contos ligados ao cotidiano, que eu acho que são pequenas crônicas para as crianças? Essa transição tem muito a ver com a minha também com a minha vida pessoal, né, então, obviamente, com o nascimento das minhas filhas, né. Hoje eu tenho uma filha de 18 anos, uma que de 15, vai fazer 16, e a partir do momento que elas vêm aqui para pra minha vida, assim, eu como escritor, não só como escritor, mas como pessoa, eu, né, a gente muda completamente, né, com o nascimento dos filhos, mas para minha carreira também mudou, deu uma guinada, e eu me tornei o que eu mesmo cunhei, que eu chamei mesmo para mim mesmo um pescador do cotidiano. Eu comecei a ficar muito atento a pequenas coisas, chamam de formigas, né? Os elefantes não me interessam, não concretamente, eu adoro elefante, metaforicamente, né? Os elefantes não me interessam, e sim as formigas, os detalhes, as coisas pequenininhas. Essas coisas pequenininhas começaram a transbordar, a sair por tudo que é canto ao meu redor. E foram nascendo livros e mais livros dessa categoria, que são os livros que aí sim as pessoas na hora me reconhecem, não só no Brasil, mas como fora do Brasil, que fazem também mais assim, tem mais sucesso comercial, tanto aqui como lá fora. Tipo, acabei de publicar um livro nessa categoria na Romênia. Como um dia eu imaginar que uma história que nasceu na minha casa ia ser lido né, por pais e crianças na Romênia, né? E esse ano vai sair também 2 livros dessa categoria também no Vietnã, né, muito longe, gente, eu nunca fui para o Vietnã, mas por que no Vietnã, uma editora no Vietnã foi lá comprar os direitos de um texto, de uma história que nasceu na minha casa? Por quê? Essa coisa que a gente estava falando dos recontos, né? Porque o homem, ele é um só, ele é único, ele tem uma estrutura muito parecida. Muda a comida, muda a forma de vestir, né, muda as colorações, mas por dentro somos todos muito parecidos, né, temos algo muito parecido. Então, quando você se relaciona com seu filho, aqui no Brasil, no Vietnã ou na Romênia, ou na China, ou na Coreia do Sul, lugares que eu tenho livros, assim, é muito parecido. Por quê? Porque toda criança, ela quer estar com os pais, ela quer o carinho dos pais, ela quer atenção. Toda criança tem uma relação quando vem o irmão de ciúme, as crianças têm um lado sádico, as crianças têm um lado poeta, as crianças são filósofas, as crianças elas são corajosas, mas tem um lado de medroso também super grande. As crianças são curiosas, as crianças elas têm características muito, elas querem o quê? Elas querem tá bem, tá felizes, elas buscam isso, não querem sofrer, não querem a dor, né? Tem medo né, das coisas às vezes que acontecem ao seu redor, né? Então assim, tem um olhar poético, maravilhoso em relação a coisas que a gente nem se dá conta. Então, quando quando as minhas filhas chegaram, assim, na minha vida, assim, isso foi vindo de uma forma muito intensa, e quando acontecia algo, isso batia já numa característica minha, que tem a ver com a minha descoberta como narrador, né. Eu tive essa infância também muito rica, como eu comentei internamente, então essa infância que eu descobri concretamente bate o tempo inteiro com a minha própria infância, com o meu intelecto, com o meu cognitivo, e essa colisão da realidade, do cotidiano, com o meu passado, com as minhas memórias, com os meus estudos, com o que eu sou, dessa colisão nasce literatura, nasce uma ficção, porque eu não faço biografia da minha vida. Então as pessoas falam assim: "E isso aconteceu de verdade?" Eu sempre falo assim:
Uma parte sim, mas eu sempre dou o salto ficcional, porque senão seria uma biografia. Mas essa parte não aconteceu, eu falo assim: "Olha, essa parte, sim, ela é ficção, eu estou inventando, mas quando você está lendo, ela acontece, ela está lá acontecendo que você tá quando a gente assiste um seriado de ficção, a gente sabe que aquilo não, né, a gente não é verdade, mas na hora que a gente está olhando, a gente faz um contrato, existe um contrato que a gente faz entre a nossa consciência e o inconsciente, que você nem sabe que fez esse contrato, com o que você está assistindo. Então, naquelas 2 horas, a crença é absoluta, esse é o contrato. E na hora você volta para o mundo real. A mesma coisa na literatura, né? Então, assim, a minha obra inteira nessa categoria do cotidiano partiu de algo real e eu sempre faço esse salto ficcional por causa dessa colisão, porque a colisão sempre acontece. Em todos os meus livros tem essa colisão da realidade com a minha memória, com os meus afetos, com as coisas que eu nem sei que eu tenho dentro de mim, e disso nasce literatura, né? E acho que é por isso que talvez tenha essa universalidade, porque as pessoas se encontram muito nisso, né? Ilan, você pode mostrar para a gente alguns desses bebês chorões? Eles estão querendo um colinho. Vamos dar colinho então para os bebês. Vamos alimentá-los. Vamos lá. Então, eu vou falar de um livro que ele era um livro de uma outra editora, e agora na transição para a moderna virou um bebê de novo, virou um novo projeto, e é um projeto assim que eu amo de paixão, as crianças amam, sim, uma coisa assim, lá fora também. O impacto é muito forte quando você lê essa história, chama Mamãe é um Lobo. Olha, é uma coisa assim, uma das histórias assim, assim, eu já tive experiências assim incríveis de ler essa história para grandes grupos de crianças. As crianças não piscam, então fico assim, é demais. Eu adoro, a ilustração é de um espanhol agora, o do Fran Parrenho. Maravilhoso, o livro tá maravilhoso. Eu tô assim, eu babo pelos bebês, tá vendo, né? Maravilhoso. Outro livro também que tá aí, já tá saindo aí, deve estar, se não, né, saindo da gráfica, ou já está aí no mundo, também que veio na transição, com uma ilustração também nova, chama Mudanças, e é um livro que fala sobre como tudo muda quando a gente nasce, né? Desde o momento que a gente nasce, tudo muda, a comida muda, os sons mudam, e as mudanças não param. A mudança ela pode acontecer de caminhão, a gente muda de casa, a gente muda de escola, muda de humor. É um livro muito poético, filosófico, ligado a esse mundo cotidiano que eu vivi com as minhas filhas pequenininhas. A ilustração da Veridiana, esse livro está um escândalo de lindo, uma capa maravilhosa. Vocês devem estar vendo aí, uma coisa linda de morrer. Outra coisa nova aqui que eu vou aqui falar para vocês, esse também chama Pedro, você não vem brincar? Ele faz parte de uma coleção que chama Histórias Sem Fronteiras, porque são livros que eu publico lá fora também. E o Pedro, você não vem brincar, com a ilustração da Rocío Bonilla, que é uma das grandes ilustradoras espanholas, sim, uma das melhores ilustradoras espanholas, tem vários maravilhosos, mas ela está lá no topo mesmo, assim, muito, muito boa. E é um livro capa dura, que tem dobras, que abre, e que fala que é um tema também que eu comecei a reparar bastante isso também nas infâncias, não só aqui em casa, mas que era a coisa da competição entre o celular, a televisão, o computador, o tablet, com o mundo real. Então, Pedro, você não vem brincar, é essa relação que a gente tem com esses gadgets, como que as crianças acham que estão brincando o tempo inteiro no celular, mas na verdade não estão brincando. Né? Uma partezinha tá, mas grande parte não tá, não. Brincadeiras reais é outra coisa. Vejam o livro, vocês vão entender. É um livro muito legal. Outro também que está chegando agora, essa é novidade mesmo, esse livro é muito interessante porque ele circulou pelo mundo inteiro antes de chegar no Brasil. Eu publiquei primeiro ele na França, e na França ele foi vendido para vários países, e depois de anos, olha lá, esse bebê chegou agora aqui no Brasil, que chama Quem Assoprou as Minhas Velas, que é uma história também muito legal, os adultos se divertem, se emocionam, pais que me falam, eu chorei, tem uma parte lá que me emocionou, eu falei, acho ótimo, porque é emocionante mesmo, é uma história de um menino que vai assoprar a vela de aniversário, que é a melhor parte da festa, e alguém assopra antes dele. Então você tem que descobrir quem assoprou e por que assoprou. É ilustração de uma francesa também maravilhosa, Magali Lerouche, grande ilustradora. E mais 2 lançamentos novos também que são coisas bem legais. Um que já estava numa outra editora também, coisa de remodelou, que chama Manhê, que é um clássico, né? Um Manhã que está agora novamente com uma cara nova aqui com Guilherme Carcem na Moderna. Aquela coisa das crianças chamarem os pais, né? As mães, principalmente. Manhã, o que foi? Ai, mãe, você prefere vestido rosa ou azul? Eu estou em dúvida. A mãe fala o rosa, então eu vou usar o azul. Mas por que você me perguntou? Então as crianças ficam azucrinando os pais, aí a mãe fala, chega, né? Vou dar um jeito de parar com isso, vão ter que descobrir como ela faz, as consequências. É demais. O Manhã é lindo. E para terminar, um lançamento também que é inédito, esse foi lançado
só que pela Moderna, chama Mãe Autofalante, que também é lindíssimo, com Guilherme Karsten, tá indo também agora sendo publicado em outros países, e engraçadíssimo, uma mãe que ela vai falar algo para a filha, vai abrir a boca assim, e a filha fala, já sei, mãe, já sei o que você vai falar, eu vou arrumar meu quarto. Aí depois vai para a escola, não, já sei, mãe, eu vou ficar quietinha na sala, vou me comportar, ela volta, já sei, mãe, eu vou lavar as mãos, tipo, ela vai prevendo o que a mãe vai falando, só que no final tem uma surpresa, porque na verdade a mãe quer falar outra coisa para ela. Vou ter que descobrir, é o mãe autofalante. Opa! Maravilha, Ilan, que delícia! Esses bebês aí prometem, prometem. Bom, eu acho que você já falou um pouco disso, mas eu gostaria de te ouvir falar um pouco mais sobre essa característica do livro destinado à infância, que é esse caráter multimodal que ele tem. Nesses livros, o texto, a imagem, o projeto gráfico, tudo produz sentido. E nesses livros que você produz, é, todos esses elementos são muito harmoniosos. E aí eu queria que você falasse um pouco mais, você já deu algumas pinceladas nisso nas outras respostas, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua relação com a produção dos livros. Você se relaciona com esses profissionais que trabalham no livro? Você fica atento a esses aspectos do projeto gráfico, da ilustração? Como é que é isso? Não, completamente. Acho que os meus livros têm esse diferencial, assim, exatamente por isso. Isso desde o começo. Isso eu tinha uma clareza, isso com 20 anos. Isso acho que fez toda a diferença na minha vida. Por quê? Porque eu trabalhei em projetos de estímulo à leitura durante muitos anos. Eu era um técnico, um consultor de projetos que formavam bibliotecas, formavam educadores. Então eu tive contato com la creme de la creme, do que tem de melhor de literatura infantil dos anos 90, final dos anos 90 para cá. Então, assim, eu sempre estive assim, muito próximo das obras mais lindas, e sempre gostei de arte, sempre gostei de. E eu não sou assim, eu sou bem frustrado por isso, porque eu não tenho habilidade nenhuma manual. Essa minha frustração me fez o quê? Buscar parceiros que complementassem esse meu buraco, né? Falou assim, mas não consigo fazer isso. Eu quero alguém que tente pegar o que tá na minha cabeça. E eu gosto muito de arte, eu gosto muito de museu. Eu sou aquela pessoa que viaja para fora para trabalhar e reserva 1, 2 dias para museu. Gosto, estudo, um autodidata, não fiz formação nenhuma, mas eu gosto demais. E a parte da produção gráfica me interessa muito. E eu sei que faz toda a diferença. Então, isso desde o começo da minha carreira, que no começo, claro, que você não consegue falar muito, porque está começando, então você tem que mais rezar para que venha assim, um projeto bacana, falar, pelo amor de Deus, isso aqui. Mas enfim, assim, o começo é assim. Depois você vai ganhando um pouquinho mais de força e vai podendo escolher os seus parceiros, entrar mais na produção. Então, assim, nos últimos anos, e na Moderna isso chegou, eu diria aqui no ápice, né? Assim, da relação que eu estabeleço com o editorial para fazer os meus livros. Não passa na minha cabeça fazer um texto e deixar o resto com os outros, não me passa. Eu sei que assim era há muito antigamente, né? Hoje em dia quase todos fazem isso, né? Então, assim, eu penso o livro como um objeto completo, então eu preciso desses parceiros. Eu estou o tempo inteiro falando com o responsável que gerencia a área gráfica da editora, com a equipe, com o editorial, com a questão de quem vai ser o ilustrador. Antigamente eu tinha mais relação próxima com os ilustradores, porque eu tinha mais tempo também. Não tinha tantos livros. Hoje em dia fica um pouco mais complicado. E tem muitos ilustradores que moram longe, então às vezes eu consigo manter algum contato, às vezes é um pouco mais distante. Mas com as redes sociais você sempre troca alguma mensagem. Outros com os estrangeiros, alguns mais próximos quando eu viajo para lá, outros menos. Eu tenho uma parceira italiana que eu já, quando eu vou para Itália, a gente se encontra. Na Espanha tem alguns também que eu consigo me encontrar, outros não. Mas assim, isso faz toda a diferença. Né, pensar junto com todo mundo, a capa, a fonte, a guarda do. Parece que bobagem, mas não é. A guarda do livro, o final do livro, a quarta capa, a gramatura do livro, vai ter dobra, não vai ter dobra, vai ser capa dura, não vai ser capa dura. São detalhes que fazem uma grande diferença. Por isso que você fala, nossa, tem lá que lindo, né? Tá, esse dia, né? Como que vai ser essa fonte? E às vezes, mesmo fazendo tudo isso, às vezes tem erro que passa, porque é normal, né? Somos humanos, numa segunda versão a gente vai melhorar algo que a gente não tinha notado. Às vezes os leitores notam esses erros, quase sempre, né? Notam tanto os erros, às vezes, ortográficos que saem, quanto
algum erro de imagem que sai, como algum erro da própria gráfica que não, o leitor te dá essa. E numa segunda versão você melhora. Mas assim, eu posso garantir que da nossa parte, Ilan e Moderna, a gente tenta pôr o nível lá em cima, o máximo. Então a gente dá o melhor para a criança ter. Eu quero que as crianças no Brasil e fora do Brasil, quando eu publico, tenham livros tão lindos quanto as minhas filhas sempre tiveram. Essa qualidade que eu quero, essa qualidade gráfica que eu quero, né? Essa robustez do próprio livro, a robustez do texto, a robustez da ilustração, do diálogo, né? De trazer coisas diferentes, de trazer, quando eu falo para você, nossa, o Mudanças está um escândalo, porque tá um escândalo, tá lindo de morrer, é uma capa muito diferente. Olha que eu tenho mais de 70 livros. Ainda você tá, a gente fez, a capa foi decidida em conjunto. A capa não foi uma coisa assim, veio a editora e falou, essa vai ser a capa. Isso não existe. Foi todo mundo falando, dando pitaco, e fazendo votação, e conversando, e colocando argumentos, por que essa capa e por que não outra. E ficou um arraso, a capa ficou um arraso. Né? O Vaqueiro que Nunca Mentia também, que arrasadora essa capa, ou algumas imagens internas também, ou uma guarda que a gente vai escolher. Enfim, isso tudo faz parte da minha vida. Como eu falo assim, eu sou completamente apaixonado em fazer livros, assim. O maior prazer da minha vida é quando chega a cota do autor, quando chegam os meus livros, que se tá tudo no PDF, tô aqui, e chega aqui em casa, falo, meu Deus, que coisa mais linda, eu pego o livro, olho e falo assim, gente, coisa maravilhosa, porque, né, delícia de livro, a coisa que tá concretizado e tudo mais, né, e sempre tentando dar o melhor, assim. Então, de novo, quando você vê algum errinho, é porque a gente é humano e erra mesmo, e a gente vai refazer na segunda versão. E grande parte não tem, tá perfeitinho, tá redondinho, mas acontece, a gente dá todos da equipe, todos eles, assim, a gente é uma equipe maravilhosa. Eu tenho o privilégio de estar trabalhando assim com essa equipe, assim, de dar o melhor, de ter que pegar, assim, fazer tudo ser lindo, maravilhoso aí para o leitor. Que delícia, Ilha. Eu acho isso muito importante que você fala, porque são camadas de sentido que a gente, como mediador de leitura, como educador, como pai lidando com a leitura e mãe com as crianças, precisa também estar atento. Mas é muito interessante como as crianças são sensíveis a esses aspectos. Muitas vezes, na minha interlocução com educadores, eu vejo os professores reportarem a coisas que eles descobriram desses aspectos de projeto gráfico e de ilustração pelo próprio olhar das crianças. A gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, infelizmente, mas eu gostaria de fazer uma homenagem àquela menina que, que pediu uma história para o Ilan lá quando você tinha 18 anos. Quando era Ilan, cabeludo. conta uma história. Se você não se lembrar, inventa. Gente, assim, essa menina realmente, hoje em dia, deve ter mais de 30 anos, uma coisa assim, maravilhosa. Realmente, provavelmente eu seria um psicólogo. Também apaixonado, porque tudo que eu faço com muita paixão. Então, talvez né, um clínico, psicólogo clínico apaixonado pelo que ele faz, porque tem a ver com história também, né? Mas ela realmente mudou o meu rumo. Então, eu vou contar uma pequena história, um pequeno reconto aqui para vocês. Tô lembrando agora, pequenininho, e essas histórias que a gente tá falando do passado tão importante para a gente criar um elo, né, com as nossas origens, né, humanas, com o tronco humano. É um aluno que chega para o seu mestre e diz o seguinte: mestre, eu entendi nas suas aulas, quando você, né, deu suas aulas, eu entendi quando você me contou por que Deus criou as montanhas. Eu entendi. Era o mestre zen budista. Eu entendi por que Deus criou o mar. Também entendi. Por que ele criou a terra? Mas, mestre, tem algo estranho. Eu não entendi por que Deus criou o horizonte. Mas por que, meu caro aluno? Porque, mestre, repare, eu ando 3 passos em direção ao horizonte, ele se afasta 3 passos de mim. Eu ando 1000 passos em direção ao horizonte, e lá ele está longe 1000 passos de mim. Por que Deus criou o horizonte? O mestre, sereno, tranquilo, respondeu: exatamente para isso, para fazê-lo caminhar, para fazê-lo
caminhar. Então, boa caminhada para todos e principalmente boa vida. Delícia, Ila. Essa história, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo no mundo, né? Ela nos enche de esperança. Vamos caminhar e buscar horizontes. Maravilha. Ila, eu queria agradecer de coração a sua generosidade em compartilhar com a gente a sua experiência e acho que, sem dúvida, fica claro para nós e para todo mundo como é importante chegar perto dos escritores que a gente ama através dos livros. Mas também é como que a gente também está perto do escritor quando segura no colo todos esses bebês chorões. Muito, muito obrigada, Ilan. Eu que agradeço, pessoal, procure a biblioteca aí na Moderna, a Biblioteca Ilan Brennan, então todos os livros estão lá. Eu estou rodando, começando a rodar também de novo o país, então prestem atenção, talvez eu esteja na sua cidade, para conhecer aí os seus alunos, os seus filhos, pegar um autógrafo, é só ficar atento aí nas redes sociais, que a gente começou a sair, então comecei aí as minhas jornadas literárias. Mas obrigado, foi um prazer enorme, tenho também, sou fã do seu trabalho, você, assim, espetáculo o trabalho que você faz mesmo, muito, muito importante, muito, muito bom. Então, para mim também é um privilégio estar aqui com você e até uma próxima. Até.